Agora chegamos ao assunto que para muitos pode representar um dos capítulos mais importantes da revisão histórica sobre a pandemia de Covid-19. No último fim de semana, o senador Rand Paul, presidente da Comissão de Segurança Interna do Senado americano, tornou públicas mais de 1.000 páginas do diário pessoal de Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e principal autoridade de saúde pública americana durante a pandemia. As páginas publicadas foram escritas entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022. Os documentos passam agora a integrar oficialmente a investigação conduzida pelo Senado e antecedem o depoimento prestado por Fauci sob juramento nesta semana. As anotações oferecem um raro retrato dos bastidores da resposta americana à pandemia. Entre os registros, Fauci escreveu ainda em janeiro de 2020 que o mercado de Wuhan não era a origem do vírus, mas um local que ampliava a sua transmissão. Os diários também mostram discussões internas sobre a possibilidade de uma origem laboratorial da Covid-19, hipótese que mais tarde seria tratada publicamente como teoria da conspiração antes de voltar ao centro do debate científico e político. Os documentos revelam ainda um Anthony Fauci atento à repercussão de sua atuação e ao espaço que passou a ocupar na imprensa durante a pandemia. Enquanto milhões de pessoas enfrentavam lockdowns, perda de empregos e longos períodos de isolamento, o então diretor do NIAID registrava em seus diários reflexões sobre a intensa exposição pública que recebeu naquele período e como ele amava ser exaltado por celebridades. Nós vamos seguir nesse grave e vasto assunto, mas antes vamos acompanhar uma das muitas reações sobre o diário de Anthony Fauci e que veio do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Segundo Kennedy, uma das revelações mais perturbadoras encontrada nos documentos é que Fauci teria sofrido um infarto pulmonar depois de receber a vacina contra a Covid-19 e jamais tornou esse episódio público, mesmo continuando a recomendar a vacinação aos americanos. Vamos acompanhar. One of the things that was new to me in his diary was his admission that he got a pulmonary infarction in July of 2021 after receiving the vaccine. So he took the Moderna vaccine on national TV, telling in a very, very highly publicized press conference to show people that it was safe. Then he got one of the primary, most expected adverse events, which was potentially deadly blood clots in his lung, myocardial infarction. He kept that secret from the American public, and we only learned about it because of his diary. He was getting the best medical treatment that is available to anybody in the world at Walter Reed and all these other centers. There were doctors fawning over him. Meanwhile, he was telling other people to take this product and concealing the fact that he himself, after announcing this press conference to show it was safe, had actually gotten very, very sick from an injury that was highly expected and highly likely to be caused by the vaccine. Em outro momento, Robert Kennedy Jr. amplia a crítica para além de Anthony Fauci. Segundo o secretário de Saúde americano, parte da imprensa abandonou o papel de questionar o poder para atuar como defensora de uma única narrativa durante a pandemia. Kennedy afirma que informações hoje reconhecidas como verdadeiras foram classificadas como desinformação, enquanto vozes dissidentes foram censuradas e desacreditadas por toda a narrativa oficial. Acompanhe. The media malpractice that told us all we had to trust the experts and that he was the expert that they elevated. And anybody who did not give complete blind faith to these expert opinions, which we now know were lies,
was marginalized, vilified, demonized, censored. Canceled. Yeah, I mean, I pointed out that this almost certainly came from the Wuhan lab, and I lost my Instagram was canceled with 1 million followers for misinformation. I never put any misinformation up. I put up all the things that we now know are true, and it was called misinformation, and the press was part of this collaboration. It was corrupt, and it did tremendous damage to the media in this country and to America's faith in that very important democratic institution. It also did incalculable damage to public health. My agency, when I walked into it, had a less than 30% trust from the American people, down from about 80% before the pandemic. Americans no longer trust public health. That's terrible. Because they were lied to. Nós vamos seguir com este importantíssimo assunto, mas mais do que revisitar decisões tomadas durante a pandemia, a divulgação desses documentos nesta semana é uma bomba na velha imprensa, nos tiranetes espalhados pelo mundo que cometeram absurdos para evitar o debate sobre transparência, responsabilidade pública e a relação entre ciência, política e liberdade de questionamento. Olha, eu confesso para vocês, amigos, o material é tão grande, mas tão grande, que eu acho que nós vamos ter que revisitar esse assunto semana que vem, porque o material do diário dele é imenso, mas a sessão no Senado também foi imensa e está com muitos vídeos importantíssimos de vários senadores. Então, eu acho que semana que vem, se vocês concordarem, a gente vai voltar a esse assunto, porque a gente não pode deixar passar o que aconteceu com o mundo. O próprio Robert Kennedy Jr. disse que até o Instagram dele foi derrubado. Imagine um Kennedy tendo o Instagram derrubado. Então, eu vou começar nos nossos primeiros acompanhamentos, mas tem muito mais para a gente ver ainda. Flávio? Este caso é muito pessoal, para mim e para o Bernardo, especialmente aqui para nós dois, porque nós sofremos durante essa pandemia, porque ditadores aqui no Brasil, gente, ditador que assim vai responder uma hora por isso, pegaram aquilo que nós estávamos dizendo naquele momento, tá? Por exemplo, eu não vou nem citar o nome do remédio aqui, tá? Eu tenho até hoje trauma disso. Uma vez eu dei uma entrevista para a Jovem Pan, o canal da Jovem Pan ficou desmonetizado por 24 horas. Ou 48 horas, não sei, 72 talvez, ou tiraram do ar até da Jovem Pan, gente, 90 anos que tem aquele negócio, porque eu simplesmente citei o nome de um medicamento, tá? Citei o nome, só isso. E aí, agora a gente tá vendo que eles sabiam que funcionava. Esse bando de totalitário aí sabia de tudo. E tava lá, olha, vamos esconder isso aqui, né? Por exemplo, começaram a fazer uma quebra de sigilo ao Felipe Martins, começou ali, né, exigindo todas as mensagens pessoais, fotos pessoais, e-mails, histórico de geolocalização, tudo. Simplesmente dizendo, mas você fez uma reunião com a Pfizer, eu quero saber o que foi. Ué, por que você não pergunta? Você tem que fazer uma quebra de sigilo com todo mundo, censurar todo mundo. Quer dizer, não foi só censura, é uma vergonha pública, uma perseguição como nunca se viu no mundo, né? É tudo por conta de mentiras. E a divulgação dos diários aconteceu poucos dias antes de um novo capítulo da investigação conduzida pelo Senado americano. Nessa semana, Anthony Fauci compareceu para prestar depoimento sobre sua atuação durante a pandemia, em uma audiência que voltou a discutir decisões tomadas pelo governo, a origem da Covid-19 e a condução das políticas de saúde pública. O caso ganhou ainda mais repercussão porque, antes de deixar a presidência, Joe Biden concedeu a Fauci um perdão presidencial preventivo pelos atos praticados no exercício de suas funções durante a pandemia, uma medida ampla que impede eventual responsabilização federal pelos fatos abrangidos pelo decreto. E a audiência começou com uma longa declaração do senador Rand Paul, presidente da Comissão de Segurança Interna do Senado. Durante a abertura, Rand Paul acusou Anthony Fauci de esconder informações sobre a possível origem laboratorial da Covid-19,
de exercer influência decisiva sobre as políticas de lockdown adotadas em todo o país e de apresentar recomendações políticas como se fossem verdades científicas incontestáveis. O senador também afirmou que Fauci tinha um conflito de interesses ao defender publicamente a tese da origem natural do vírus, enquanto, nos bastidores, discutia a possibilidade de uma origem relacionada a pesquisas financiadas pelo próprio governo americano. O vídeo é histórico e importantíssimo. Ele é um pouquinho longo, mas nós vamos acompanhar um trecho dessa abertura porque nós merecemos a verdade. The American people would like to understand your reasoning, your rationale for why you chose to fund the research in Wuhan. There have been, intelligence agencies, the CIA, the FBI, the DOE, have all come to the conclusion that more likely than not, the virus came from the lab in Wuhan. And so we'd like to know what was the rationale, what was the discussion, how, what went behind the decision to fund the research in Wuhan. How did you come to the conclusion that a totalitarian country would be capable of doing this in a BSL-2 lab, a lab that lacked the security? What was the reasoning? And are you sorry, basically, for making the decision? Would you, given another chance, say, well, gosh, circumstances now, as I know it, maybe it wasn't a wise thing. Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China? For years, Anthony Fauci has been the public face of saying this in all likelihood came from nature. He kept saying, it's the marketplace, it's the marketplace, it's the marketplace. He's been saying that on television up until recently. But what we find is that what he was saying in public is different than what he was saying in private. In January, in private, he wrote that looks like the wet market was a super spreader event. It didn't originate there. We know that some of the earliest deaths and sickness came from somewhere else. But then for years and years, we got dishonesty. Frankly, the American people deserve an apology. I hope today, Dr. Fauci, will come clean, admit it was a mistake to fund dangerous research in China, admit that the risk of this dangerous research exceeded any possible benefits. Instead of an apology, you have for years avoided responsibility. Regarding the lockdowns, you argue that you did not personally issue every lockdown order, close every school, or impose every mandate. But officials across the country invoked your authority to justify these decisions. And you presented your recommendations not as judgments open to debate, but as dictates of science itself. Your own words demonstrate that you understood the influence you exercised. On March 14th, 2020, you wrote that the task force recommendations were driven by me, yourself, Deb, and CDC. While you did not impose every restriction, you used your public authority to justify them. While you concluded publicly that COVID occurred naturally, your private record tells a different story. You could not hide that your agency had funded the Wuhan research or your long history of defending gain-of-function research. The only alternative left was to argue that COVID-19 did not originate in the Wuhan lab. You were not a detached observer. You had an institutional interest in the public believing that federally funded research had nothing to do with the pandemic. It was a conflict of interest from the very beginning. One thing in public and another in private. Antes de abrir a sessão para as palavras de Anthony Fauci, Rand Paul voltou a mencionar um dos episódios mais controversos dos últimos meses. O senador lembrou que nos últimos dias da presidência, Joe Biden concedeu a Fauci um amplo perdão presidencial pelos atos praticados durante a pandemia e afirmou que essa decisão pode impedir um processo criminal, mas não muda os fatos que estão sendo investigados pelo Senado. Rand Paul também disse que o verdadeiro legado de Fauci pode não ser apenas a condução da pandemia, mas a perda de confiança provocada pela censura, pela falta de transparência e pela recusa em admitir erros. Acompanhe. President Biden issued you a sweeping pardon extending back to 2014, the same pardon he gave to his son Hunter. A pardon may protect a person from criminal prosecution, doesn't rewrite history.
It does not erase documents. It does not convert a misleading statement into a truthful one. And it does not prevent Congress from establishing what happened. There will be another pandemic. There will be another crisis. And there will again be officials who insist that uncertainty must be hidden for the public's own good. They will demand obedience. They will invoke science. I am the science, as though it were a commandment. They will argue that government officials cannot be questioned because questioning them would undermine public trust. They have it backwards. It is secrecy that destroys trust. It is arrogance that destroys trust. It is censorship that destroys trust. And it is the refusal to admit error that destroys trust. That loss of trust may be your most damaging legacy. Na sequência, Anthony Fauci apresentou uma breve declaração inicial. Logo depois, porém, adotou uma estratégia jurídica prevista pela 5ª emenda da Constituição americana. Aqui para nossa audiência, para a gente explicar, a 5ª emenda garante a qualquer cidadão o direito de não produzir provas contra si mesmo em uma investigação criminal, permitindo que ele se recuse a responder perguntas quando acredita que suas respostas possam ser usadas para incriminá-lo no futuro. E foi exatamente o que aconteceu nesta audiência. Após sua declaração, Fauci invocou a 5ª emenda 111 vezes e não respondeu a nenhuma das perguntas feitas pelos senadores. Given Senator Paul's obvious obsession with calling for my prosecution, his repeated slanderous comments about me, and recently his publicly releasing my unredacted personal diary aimed at embarrassing and intimidating me, the only conclusion I can reach is that the sole reason he is calling me before this committee is to get me to say something, anything, that could vindicate his repeated public pledges that I end up, in his words, quote, behind bars. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the 5th Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the 5th Amendment of the Constitution. Bernardo, vou passar direto para você, porque é tanto material para a gente falar que já jogo essa bola para você. Ana, duas coisas aqui no meu comentário. A primeira delas é o seguinte, o que o Flávio disse, né? As pessoas provavelmente não sabem, e eu nem torno isso público, porque também não tem porquê, mas quando colocaram meu nome naquela CPMI da Covid-19, que envolveu o Senado e Câmara, meteram meu nome lá no meio. Esses caras também, como disse o Flávio, quebraram todo o meu sigilo, inclusive bancário, tá? Tudo que vocês puderem imaginar. Não sei quem pegou o que, leu o que da minha vida, até hoje eu não sei o que aconteceu com isso, onde ficaram esses dados. E depois eles me indiciaram, pediram, na verdade, meu indiciamento. O Ministério Público Federal repassou ao Ministério Público aqui do meu estado, do Paraná, que abriu uma investigação contra mim por incitação ao crime de descumprimento de medida sanitária temporária emergencial. Esse era o meu crime, incitar o crime de descumprimento de medida. Por quê? Tinham 16 acusações, eu derrubei 16 fatos, né, que eu teria feito, derrubei 12, ficaram 4. Basicamente era o seguinte, eu noticiava e dava uma informação sobre o sucesso do Texas em melhorar a qualidade lá da saúde das pessoas e reduzir a infecção, porque eles abriram o estado. Uma fala do governador DeSantis da Flórida. Um estudo, não sei o quê, porque eu entrevistei o Dr. Anthony Wong, que era meu amigo, né, que morreu, né? E coisas do tipo, porque eu estava dando notícias como jornalista. Aí eu perdi em primeira instância, tá? E aí nós conseguimos que o tribunal aqui do estado, os juízes, por 4-5, decidissem em meu favor como liberdade jornalística de expressão e como reportagem dos fatos sem incitar ninguém a fazer nada. E nós conseguimos dar um habeas corpus de trancamento da ação do advogado Emerson,
Grigoletti, você conhece, grande advogado, conseguiu essa vitória, mas foram anos de briga, Ana, por causa destas mentiras desse senhor Fauci aí e de todos os outros que o seguiram, que causaram transtornos na minha vida. Imagina se eu sou condenado criminalmente, Ana, e aí eu perco meu réu primário, me ferro, não posso mais fazer uma transição penal, caso alguma coisa no futuro aconteça, Deus me livre, por conta desse tipo de mentira. Essa é a primeira coisa. A segunda é rápida, isso é para os nossos espectadores aqui, nossa querida audiência. Cobrem, pelo amor de Deus, as mídias, sejam elas conservadoras, elas de esquerda, de direita, cobrem os políticos, deputados. Este tem que ser o assunto do momento. Vamos continuar falando de eleição, disso, daquilo e tal, mas este assunto agora é fundamental, porque, gente, foi o maior ensaio de ditadura global jamais imaginado na história da humanidade. E todo mundo caiu. Seja por voluntário ou involuntariamente, todo mundo foi vítima disso. Todo mundo enlouqueceu por uns meses, nem que seja por um. Eu fiquei 2 meses louco. Bernardo, ser anticientífico não é liberdade de expressão, você sabe, né? Eu vi isso aí muitas vezes e eu também sofri a mesma coisa por citar a FDA. Eu citei a FDA, veio lá, bandido dessa CPI, bandido ditador quebrando meu sigilo. Nós tivemos cientistas de Harvard, de Stanford, que assinaram a Declaração de Brereton, especialistas em pandemias que falaram: não fechem o mundo, lockdown não funciona. E eles foram perseguidos, Stanford, Harvard... Principalmente as escolas, né? Principalmente as escolas. Então, o que fizeram nessa pandemia, eu concordo muito com o Bernardo nessa recomendação para todos vocês que estão nos assistindo. Vamos falar de eleição do Brasil, tudo isso, né? Tirar o mal da nossa frente, mas esse assunto não pode ser jogado para debaixo do tapete. Deixa eu só colocar mais uma coisa aqui para vocês. A gente vai seguir nesse assunto, porque a decisão do Anthony Fauci de invocar a quinta emenda em todas as perguntas, ele não respondeu nenhuma pergunta, aumentou ainda mais a tensão durante essa audiência no Senado. Um dos momentos mais duros veio durante o interrogatório do senador Josh Hawley, republicano pelo estado de Missouri. Hawley confrontou Fauci sobre sua atuação durante a pandemia, questionou o uso de recursos públicos, os prêmios em dinheiro recebidos enquanto ocupava um cargo no governo federal, e afirmou que o ex-diretor utilizou o perdão presidencial concedido por Joe Biden para evitar responder às acusações. Em todas as perguntas, Fauci repetiu exatamente a mesma resposta e se recusou a comentar qualquer um dos pontos levantados. Vamos acompanhar alguns trechos. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc? Let's try something. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color's the carpet in front of you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. This isn't about the Constitution. This isn't about the law. This is about contempt. Contempt for this body and contempt for the American people. But I think I know why you're doing it. It's because you don't want to answer questions. It's because you did all kinds of terrible things. It's because during the pandemic you got rich, didn't you? You got rich while people were dying, hundreds of thousands of Americans, over 1 million in the end, and you were getting rich. And not only were you doing that, you were using federal employees with taxpayer money to apply for and solicit cash prizes for you personally. Your staff and employees on federal time, using federal resources, being paid with federal dollars, are soliciting cash for you, and then they're turning around and saying to the agency, we don't want just an answer, we want to get to yes, because Fauci wants the money. He wants it. You can answer, go ahead.
On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Federal law, as you very well know, prohibits the solicitation of cash awards or other personal benefits for federal employees. And it certainly prohibits using your own employees to do this. 5 CFR section 2635-205B, it says it right there in black and white. You cannot use federal resources, federal dollars, federal employees, federal offices, federal email, federal time to solicit cash awards, and you did all of it. And the worst part is thousands of people were dying while you were doing it. You were supposed to be the nation's doctor, and you're playing one on TV, but this is what you were doing with your time. A million people dead, you're getting rich. A million people dead, you're using federal employees to get cash awards for you. A million people dead, and you're here taking the fifth because you don't want to admit that what really happened in all that time was a multi-month, multi-year course of self-dealing. And here's the real thing. At the end of the day, it wasn't just about the money, really, was it? It was really about a power trip. I mean, through all of this, you want to be the most famous scientist in the world. You were so focused on getting every award and every drop of cash that you could, all because you wanted to be on TV. You wanted to be the sun god of science. You wanted to be the guy who was in charge of it all. You wanted to lambast Trump. You wanted to make sure that nobody else stole your spotlight. You wanted to be the guy. You could sit for InStyle magazine, but you can't answer questions for the American people. You could sit for InStyle magazine, but you're here taking the fifth. You could sit for InStyle magazine and get $1 million in cash awards, but now the cat's got your tongue. This was really all about you the whole time. Somewhere along the way, you lost your way. But I can tell you from reading your emails now, from looking at what you did, how you used your employees, somewhere along the line, it became all about you. You became a narcissist and a megalomaniac and a liar. And you've lied to the American people, and you've lied to this body. And you've disgraced your profession by doing it. You called yourself the most famous scientist in the world. You've done more to harm science than anybody in my lifetime. And I hope you'll go home and write that in your diary. As cenas da audiência desta semana contrastam com a imagem que Anthony Fauci construiu ao longo da pandemia. Durante aqueles anos, ele afirmou repetidas vezes que representava a própria ciência, declarou que cooperaria integralmente com qualquer investigação conduzida pelo Congresso americano e fez sucessivas recomendações confusas sobre o uso de máscaras que mudaram ao longo do tempo. Reunimos agora alguns desses momentos que ajudam a compreender por que o depoimento desta semana provocou tanta repercussão aqui nos Estados Unidos. Anybody who's looking at this carefully realizes that there's a distinct anti-science flavor to this. So if they get up and criticize science, nobody's going to know what they're talking about. But if they get up and really aim their bullets at Tony Fauci, well, people could recognize there's a person there, so it's easy to criticize. But they're really criticizing science because I represent science. I am very happy to testify before any congressional oversight committee. I have nothing to hide. I can explain and validate everything that I've done. So, you know, it's going to be inconvenient if they actually are out there essentially threatening to make my life miserable. But I'm going to do what I need to do, and that is cooperate fully because we have nothing to hide at all. People should not be walking around with masks. Let me just state for the record that masks are not theater. Wearing a mask might make people feel a little bit better. And masks are protective, but it's not providing the perfect protection that people think that it is. Even if you are vaccinated, you should wear a mask. If in fact you are vaccinated, fully vaccinated, you are protected, and you do not need to wear a mask outdoors or indoors. When the children go out into the community, you want them to continue to wear masks. You know, if you look at children outside, particularly when they're with the family, walking down the street, playing a game or what have you, don't have to wear a mask. The Academy of Pediatric actually makes that recommendation that children should be wearing masks from 2 years old. So one of the ways you could do it, if you would like to, is put a cloth mask over, which actually here and here and here, where you could get leakage in, is much better contained.
Deixa eu jogar para o Ivan. Eu acho que o Ivan acompanhou também bastante a sessão no Senado. Olha, eu não sei o que é pior, você ler os diários, as páginas do diário do Anthony Fauci, ele completamente deslumbrado, a Beyoncé me ligou, a Kardashian quer uma foto comigo, eu nem dormi hoje porque a Barbara Streisand falou que eu sou o máximo, ou esse compilado que a gente trouxe, depois dele falar no diário que a distância não tinha nenhuma indicação científica, foi da cabeça dele. Ou seja, nós não podemos largar esse osso, acho que nas próximas semanas, amigos. Não tem como parar de falar de Anthony Fauci. Ivan? Próximos meses, anos. Nos próximos meses, Flávio, isso mesmo. O Flávio tirou o que eu ia dizer, Ana. A gente precisa realmente manter esse assunto. E eu estendo aí o convite do Bernardo. Eu acho que a população brasileira, a sociedade, tem que cobrar também, estamos em ano de eleição, o senador, o deputado estadual, porque nós tínhamos muitos Anthony Faucis no Brasil. O Bernardo e o Flávio acabaram aí de citar exemplos sobre isso. Agora, olha só como são as coisas, Ana. O Anthony Fauci silenciou tanta gente, né? Com medo da verdade. E de medo da verdade teve que ficar em silêncio cento e tantas vezes, como você mencionou. Bom, eu acho que o que melhor resumiu essa situação toda foi o senador Ted Cruz, do Partido Republicano pelo estado do Texas, que o Bernardo mencionou, né, que saiu dessa sessão nervoso. O Ted Cruz é uma pessoa muito contida, é uma pessoa... mas ele saiu nervoso, ele conversou com a Fox News, ele saiu dali pedindo a prisão do Dr. Anthony Fauci, dizendo que o Anthony Fauci mentiu para as pessoas, que o lockdown das escolas trouxe um prejuízo para aquelas crianças e adolescentes que vai durar a vida toda deles. E, de fato, aqui na Inglaterra também já existem estudos. Vou mencionar aqui o jornal Daily Telegraph, que sempre publicou esses artigos, sempre esteve ao lado aí daqueles que queriam, né, saber a verdade, sempre abriu esse espaço. Nós também tivemos uma inquérito no Reino Unido sobre a Covid-19. O Boris Johnson já veio a público também dizer que se ele soubesse das informações que ele tem hoje, teria agido diferente. Nós temos uma investigação em andamento na Itália e eu acho que a gente precisa acompanhar essa investigação da Itália, porque essa ideia de lockdown veio de um governo de esquerda. Começou tudo isso na Itália, os primeiros lockdowns, depois a China, né, foram implementados no norte da Itália. Então, eu acho que, independente do que aconteça com o Dr. Fauci, a gente precisa bater muito nessa tecla, porque nós precisamos levar a verdade para as pessoas. E, mais uma vez, a América vai dando exemplo, Ana. Olha o nível do enfrentamento. Esses senadores, eles representaram, de fato, ali as pessoas que elegeram eles. É accountability, ou palavra em inglês que eu sempre tive problema. Mas nós estamos vendo isso acontecer aí no Congresso americano, a Casa do Povo confrontando, não é, o Dr. Fauci, que, repito de novo, por medo da verdade, silenciou pessoas e teve que ficar em silêncio, Ana. Amigos, eu acho que a gente vai precisar tocar nesse assunto semana que vem, se vocês concordarem. Concorda, Ivan? Eu concordo, Ana. Sabe por quê? A Casa Branca publicou um documento, né? Eu estou vendo um paralelo com aquilo que o presidente Trump fez com as eleições na Venezuela com o Covid. Esse documento já está na Casa Branca. Eu acredito que nós teremos mais fatos, mais revelações na próxima semana. Eu acho que nós não estamos no fim de um processo. Pelo contrário, nós estamos no início de um processo sobre essa revisão da Covid-19, Ana. E vários outros... Covid.gov. Covid.gov, exatamente. Inclusive, a gente pode até colocar na tela aqui o printzinho do perfil da Casa Branca no X, exatamente mostrando, todos os documentos vão parar lá. E a gente precisa trazer outros vídeos também de outros senadores muito corajosos que estão dispostos a ir até o fim. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.